Fala pessoal, bom dia. Então, mais um treino longo aqui comigo. Hoje é um treino surpresa, não sei quantos quilômetros eu vou fazer. Fiquei mal, fiquei doente, sexta-feira baixou a imunidade, tinha 25K para fazer em ritmo de maratona, mas já não tem condições de fazer esse treino. Vou fazer um treino tranquilo, progressivo. Se eu me sentir bem, faço um pouco de força, se não, a gente fica ali numa rodagem tranquila. Então, fica nesse vídeo e roda a vinheta. No teste do 5K sub-15 que tu fez recentemente, tu falou de algumas vivências tuas assim no esporte. Sim. O que te ensinou a chegar até onde tu tá hoje? Cara, todos os esportes que eu fiz foram muito importantes, né? Como eu falei naquele vídeo, o que a gente aprende é muito mais importante do que o que a gente executa. Como assim, pô? Tem um livro que chama Os Generalistas versus os Especialistas. Ele fala justamente sobre isso, da prática deliberada, né? Eles fizeram vários testes, né? E ele cita vários exemplos de atletas que começaram muito cedo no determinado esporte e não tiveram um resultado tão bom quanto atletas que tiveram vivências anteriores em outras coisas e depois foram para aquele esporte. Ele cita o exemplo das irmãs Polgar, que eram xadristas do xadrez, né? E ele fala, o pai delas fez um experimento. Desde que nasceram, colocou a jogar xadrez e treinou e ficou em cima e fez de tudo. Elas não conseguiram ser as melhores do mundo. E quem foram as melhores do mundo naquela época foram pessoas que começaram mais tarde. E aí o que isso significa, né? Eu vejo muitos jovens, muitos adolescentes começando na corrida e fazendo loucura. Teve um garoto que eu encontrei lá na meia da igrejinha, acho que ele tinha 10 anos, correu uma meia maratona com o pai dele. Aí o pai dele veio tirar foto, contando todo orgulhoso do filho, né? E eu dei um toque pra ele, falei, cara, vai com calma, minha maratona talvez seja muito pesado, ele não tá maturado ainda fisicamente pra isso. Tendões, joelho, musculatura, ainda não tá pronta. Pega leve. Pô, ele correu super bem mesmo. Acho que eles fizeram em 1h35. Pô, eu fui fazer minha primeira meia, cara, com 21 anos. Fiz 1h27, é um baita tempo, cara. Então, se ele não tiver uma base familiar sólida, voltada pro esporte, que dê apoio e base pra ele, provavelmente não é o esporte que ele vai manter ao longo da vida dele. Te digo por quê. Porque no meio do caminho, no meio do processo, cara, vão existir muitos picos e vales, cara. Vai existir períodos de vales assim que, pô, exige tua resiliência no nível máximo. Vai existir alguns picos e vales pequenos, mas tem momentos, cara, que tu vai fazer uma escolha. É ou isso ou aquilo. Isso aconteceu muito comigo em vários momentos da minha vida. O primeiro momento que aconteceu foi no karatê. Eu comecei o karatê com 8 anos. Tava voltando do mercado com meu pai e aí a gente passou por uma casa que tinha uma faixa na frente, tipo assim, ó, tinha uma faixa escrito aulas de karatê todas terças e quintas das 18 às 20, 2 quadras da minha casa. Aí o pai falou, ó, não quer fazer? E eu, agitado, sempre fui muito guri de rua, né, cara? Sobe em árvore, fica o dia inteiro na rua, se deixar.
Eu falei, claro, bora! Eu fiz dos 8 aos 14 anos. Eu só saí porque a minha professora, essa que tinha garagem, ela se mudou para Florianópolis, foi trabalhar lá, recebeu uma proposta e aí deixou o aluno mais velho dela nos dando aula. Eu fiquei por 1 ano, mais ou menos com ele. Ele dava aula num colégio, ficava 1 quilômetro e pouco da minha casa e eu ia de bike. Tinha o quê? Uns 12 anos ali, 13, não, 12. Eu ia de bicicleta, tranquilo, às vezes ia de pé até. Legal era a resenha pós-treino, né? Mas tinha as partes difíceis, cara. Por exemplo, era um colégio. A nossa aula era numa sala de aula. O que tem numa sala de aula, Richard? Mesa, cadeira. Então o que a gente tinha que fazer? Arrumar e desarrumar a sala. Tem que tirar tudo, pai. E colocar tudo de novo. Todo dia. Era um saco. Imagina, 40 carteiras. Tirar e colocar. Sem falar que o karatê você faz aonde? No tatame. Tatame. A gente fazia no seco. Pé no chão. Ah, tinha que se jogar no chão, tinha que dar alguma queda. Azar? Caleja? Não tem. Aí os exames de troca de faixa a gente fazia no tatame. Quando ia pro tatame, cara, era uma coisa maravilhosa. Acostumado a pisar no piso duro. Aí hoje a galera quer começar a correr e já meter o tenisão de placa, né? Exato. Pô, enfim, esse é o conceito de dificuldade desejável que eu falo pra vocês em todo vídeo, porque eu vivo isso desde os meus 8 anos. Valores que eu aprendi lá na época do karatê. Pra vocês terem uma ideia de como esses valores são fortes pra mim. Eu lembro deles até hoje, na ponta da língua. Quer ver, Richard? Vamos ver se eu lembro. Ó, primeiro, eu fiz o Karatê Shotokan. Ele tinha 5 mandamentos. Respeitar acima de tudo. Respeitar acima de tudo. Criar o intuito de esforço. Então, criar o intuito de esforço. Conter o espírito de agressão. Para não brigar na rua. Porque a gente lutava, mas não podia levar isso pra rua. Esforçar-se. Olha que forte esse. Esforçar-se para a formação do caráter e fidelidade para com o verdadeiro caminho da razão. Cara, ó, chega até arrepiar. Esses valores são muito fortes, cara. É muito forte. E isso me moldou, me formou como homem. Como homem. Hoje, o que eu faço na corrida é com base no que eu aprendi, cara, quando eu tinha 8 anos. Quando eu ia nas competições. Viu? Cachorrinho. Quando eu ia nas competições do karatê. E dentro de Santa Maria, eu sempre fui invicto. Eu tinha isso comigo. Que eu nunca perdi. E aí tu vai na competição fora, Bagé, Porto Alegre, qual outra que eu fui? Gravataí. Eu fui numa que tinha uruguaio, argentino. Tu vai nessas e às vezes tu não consegue nem ficar entre os 5. Não consegue nem uma medalha. Teve uma que eu fiquei em 4º, cara. E chamaram o Gabriel, que ficou em 3º. Eu achei que era eu. Era um estadual de karatê. Pô, cara, lidar com esse sentimento de derrota desde quando eu tinha 8, 10 anos, cara. Então, assim, se tu tem um filho, se tiver no esporte desde cedo, mas não precisa ser só a corrida. Qualquer esporte, que ele possa ter valores, que ele possa aprender princípios, que ele possa saber o que é perder, que ele possa ter dificuldades que serão desejáveis lá na frente. Não facilita pro teu filho. Pô, não cria facilitadores. Deixa difícil mesmo. Deixa ele suar um pouco, pô. Aí depois do karatê, eu posso citar várias histórias, se vocês quiserem. Eu posso ficar falando sobre isso o longão inteiro.
Estamos no quilômetro 2,5 aqui, 4,25, bem de boa. Mas vou citar mais uma. E aí depois, se vocês quiserem um outro vídeo, senão esse aqui vai ficar muito longo, eu faço um outro vídeo. A segunda época que me ensinou muito foi na época do futebol. Dos meus 13, mais ou menos, até os 16. Futebol de campo. Junto ao futebol de campo eu jogava futsal. Cara, era assim, ó. O campo ficava 7 km da minha casa. Eu tinha que ir de alguma forma, todos os dias de tarde. Eu ia de bicicleta. Tinha dias, cara, que tava frio. Tinha dias que tava quente. Tinha dias que eu chegava em casa com a mão congelada. Eu tava embaixo do chuveiro, saía água gelada debaixo. Enfim, era muito desafiador. Meus pais sempre me apoiaram. Sempre me apoiaram. Mas eles nunca facilitaram as coisas. Tipo assim, não, deixa que a mãe te leva, todos os treinos a mãe te leva. Pô, a mãe tava trabalhando, a mãe tinha que estudar da casa. Meu pai, eu me dou bem com ele, muito bem. Ele assiste todos os meus vídeos, ele vai assistir aqui, provavelmente esse aqui também. Tô toda hora com ele, mostrando ele pra vocês. Mas meu pai se separou da minha mãe quando eu tinha 10 anos mais ou menos. Foi pra Porto Alegre. Então a minha mãe era meu pai e minha mãe junto. Então era difícil, cara. Esse futebol de campo que eu tô falando pra vocês era a seleção da cidade, que competia estadual, que ganhava de Inter e Grêmio. Era um time muito forte. Então eu sempre me destaquei muito, tanto que eu fui pra esse time. Mas nesse time eu não tinha muito espaço, porque eu era o mais baixinho, eu era muito habilidoso, mas os caras que estavam lá eram melhor que eu. E a cultura do esporte de base é o que? Você tem que ser forte, tem que ter resistência, tem que ter velocidade. Eu tinha mais habilidade, eu não tinha tanta velocidade, eu era ágil, mas me faltava algumas valências. E aí eu tinha que correr mais que todo mundo. Eu tinha que correr o dobro. Ou seja, chegava no treino de bike, corria mais que todo mundo, voltava para casa de bike. Quando tinha jogo, não jogava, ficava no banco, olhando. Ontem, um colega meu da época postou um vídeo, 13 anos atrás, cara, de um jogo contra o Grêmio. A final, 3-1 pra nós aqui dentro de casa. Não sei se era a final, o que era. E ele postou o gol. E aí a minha esposa perguntou, tu tá nesse vídeo aí? E eu falei assim pra ela, tô, aquele decoletinho ali sou eu. Decolete tava no banco, aquecendo, pronto pra, se chamasse, entrar. E a minha vida sempre foi assim, cara. Não era fácil. Não jogava, viajava. Eu já cheguei a viajar pra São Paulo. São Paulo. E não jogar um jogo. Tem noção do que é isso? Tu viajar pra São Paulo, todo mundo jogar, e não sei por qual motivo o treinador não me colocou. E aí depois disso tem muita história, cara. Muita história, muita coisa pra falar. Muita coisa que eu passei, que eu aprendi sobre resiliência, sobre saber a tua hora, o teu momento, sobre trabalhar sem ter resultado, sem ver o resultado. Porque eu trabalhava e não sabia se ia jogar ou não. Eu nunca joguei, então pra mim eu não ia jogar. Mas eu tava lá, treinando, trabalhando. O que eu tô fazendo aqui agora? Tô treinando. Se eu vou chegar onde eu quero chegar, ainda não sei. Mas eu tô aqui treinando e dando o meu melhor. Tô aqui produzindo conteúdo pra vocês, dando o meu melhor. Vocês podem ter certeza. Eu vou produzir conteúdo por muitos anos, até eu ter o alcance que eu quero ter. Eu não vou parar. Então se tu me acompanha aqui, olha aqui no meu olho. Se tu me acompanha aqui, continua me acompanhando. Eu não vou parar de produzir conteúdo. Me fale o que vocês querem ver de conteúdo por aqui. Além dos treinos, o que vocês querem que eu mostre? Eu vou mostrar tudo pra vocês. Porque esse é um tipo de conteúdo que eu queria ter quando estava começando.
alguém que me instruísse, me levasse pela mão, falasse assim, ô pequeno gafanhoto, não precisa errar nisso aqui, vamos junto. Então deixe tua sugestão aqui nos comentários. Bateu o quilômetro 4,21. A minha gripe que eu tava sexta-feira foi embora. O pulmãozinho ainda tá mal menos, mas eu vou dar uma aumentada no ritmo agora. E cada parcial a gente vai conversando. Então não acabou o vídeo ainda, hein? Não acabou. Beleza, Richard? Beleza? Vou tirar o microfone aqui. Show. E o pai vai pro game. Show de bola. Bora. Acabou 3h30. 3h30 já? Tá. Legal. Hora 26 de treino, então vou fazer loucura hoje, vou estar cansado. Quilômetros, média de 3,46. Quem vê ritmo médio não vê treino, né? Os primeiros 4 foi bem tranquilo, aí depois o ritmo pegou. Tá, isso aí. Espero que tenham entendido a mensagem do vídeo de hoje. Para resumir tudo, né? São as dificuldades desejáveis para exercitar resiliência, para exercitar força de vontade, para exercitar todos os princípios e valores que tu precisa para quando chegar na hora de performar, na hora que tu tá na idade certa, com um corpo bem estruturado para fazer, tu tem capacidade mental, psicológica, uma mentalidade vencedora. Então, se tu tem um filho, incentiva a prática de esportes, não necessariamente a corrida, deixa ele experimentar vários esportes diferentes para ele se encontrar, e aí depois na vida adulta ele escolhe o esporte que fizer mais sentido para ele. Por hoje era isso, espero que tenham gostado do vídeo. Se não deixou o like, curte esse vídeo, comenta o que tu achou, deixa aqui sugestões de conteúdos por aqui e te inscreve para não perder nenhum conteúdo por aqui. Por hoje era isso, depois de 28 km ainda consigo fazer a chamadinha no final. Até a próxima!